Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comente o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso. O reserva imediato. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Flamengo durante as Olimpíadas para você dizer que o Pedro vai ser mais ou menos aproveitado. Então ele tem que estar à disposição. Assim funciona a vida. Imagino que todo mundo que é funcionário é capaz de entender isso. Quando se tem algum anseio, você pode negociar com o seu patrão, caso você tenha poder de barganha. Mas nesse caso, o Flamengo estavam inclusos jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil, jogos de Brasileiro. E aí, para mim, eu acho que quem tem que entender é o funcionário e não o patrão. Então, o Flamengo fez muito bem de segurar o Pedro na equipe. Utilize pouco ou não o seu centroavante. Olha aí a versão de Vitor Vini é burguês, hein? Não é não. Mas tô brincando. Eu tô pensando no que beneficia 40 milhões de torcedores e não no que beneficia uma pessoa que ganha muito bem o seu salário acima da média da população, por mérito, porque chegou ali, se esforçou e tem capacidade, mas acho que burguês seria pensar o contrário. Fala, Jean, já queria falar também. Eu só acho que, assim, não é de maneira alguma pela insatisfação do Pedro que ele tem que jogar. É isso. Só que eu acho que ele tem que jogar porque num calendário como o do futebol brasileiro, você precisa mudar. E se você precisa mudar o tempo todo, não dá, ninguém vai conseguir jogar. Nem o Jorge Jesus, que pregava que não precisava poupar, não precisava mudar. Nesse contexto de agora, ele também pouparia, ele também mudaria, né? Assim como o Klopp, que sempre foi um cara que manteve o seu time o máximo possível, chegou um momento ele falou, cara, eu vou colocar os moleques aqui porque não dá. Porque na Inglaterra viveu ali um final de ano retrasado muito parecido com a realidade brasileira. E aí, mesmo quem acha que não precisa poupar, tem que poupar. Então, no Brasil tem que poupar. E a partir do momento que você sabe que vai ter que poupar hoje, amanhã ou depois de amanhã, não faz sentido você já não antever essa necessidade de poupar e deixar o Pedro no banco 2, 3, 4 jogos seguidos, porque aí realmente é um cara de muita qualidade para jogar. Você pode colocá-lo no lugar do Gabigol, o próprio Birner falou que ele pode entrar no lugar do Bruno Henrique, e eu insisto, acho inclusive que no sistema do Renato ele pode entrar até nos lugares dos outros, com você mexendo na posição do Gabigol. Então, assim, é um cara que pra mim não dá pra ficar no banco um monte de jogo na sequência. Ele muda resultado entrando durante o jogo também, Jean. É um cara especial, um jogador acima da média, né? É isso. E por isso ele precisa jogar. Agora, no Brasil, ele precisa jogar mais do que ele vem jogando, porque agora, inclusive, é mata-mata, é jogo decisivo ou de pontos corridos, um atrás do outro. Boa, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí, né, de mudar muito o time sem tempo para treinar, o calendário não permite muito isso. E tem uma outra coisa aqui de Flamengo, a gente vai falar de Palmeiras já, vamos falar também de São Paulo, de Corinthians, vamos dar uma passada lá no sul do país para falar de Internacional e Grêmio, mas tem uma outra questão de Flamengo que ontem a gente passou rápido pelo assunto e eu acabei não ouvindo vocês sobre isso. Ô Mauro, vou começar essa com você, que é em relação ao jogo de volta da Libertadores, né? A Conmebol anunciou que vai ser realmente em Brasília, está autorizado, e com 25% do público, porque houve um acordo, né? O governo autorizou de Brasília, o Flamengo está levando o jogo para lá. Você acha... Vou começar com a justiça da coisa, tá? Um campeonato mata-mata, um jogo lá sem público, a volta com público. Questão de justiça e o quanto que isso pode beneficiar o Flamengo, né? A gente sabe que muito da força do Flamengo está na arquibancada. O que significa que deveremos ou poderemos ter lá 15 mil torcedores, né? Nesses 25%, acho que é 60 mil lá a capacidade. Eu não concordo, Dani. Eu acho que não é legal isso. Eu quero muito ver isso aí, ó, estádio cheio, lotado. Eu queria que tivesse os 60 mil torcedores lá, mas que nós já estivéssemos numa condição, né, sanitária de isso ser possível.
um jogar com torcida, outro sem torcida, tal, não me agrada essa ideia. Eu acho que esportivamente desequilibra sim. E então, enfim, vai acontecer? Vai. Foram lá, fizeram um acerto, o governo de lá aceita, tudo bem. Me parece até, eu tenho parentes em Brasília, eu vou até agora dar uma estudada nisso, ver se eu vou me transferir para lá, porque lá deve ter acabado o Covid. Não é o que eu ouvi em junho quando estive lá, né? Porque se lá já está podendo ter tudo isso, acho que vou dar um pulo por lá e ficar mais um tempo, mas não me parece ser a situação. Então foi acertado isso politicamente, tal, concordaram, ok, vamos ter 15 mil pessoas lá. Eu não concordo, eu acho que ainda não é momento para isso e acho ruim que um jogo seja com, o outro seja sem. Então, assim, acho que há um desequilíbrio esportivo aí na questão. Torço muito para que essa situação em breve aconteça para todos os jogos, para todos os clubes. Só para um, eu não acho legal. Mauro, e tem uma outra questão. A gente sabe o quanto uma partida de futebol movimenta. Você tem deslocamento de torcedores, você tem deslocamento de um torcedor que tem problema com ingresso, mesmo a venda sendo online, torcedores que viajam, vão procurar Brasília para assistir o Flamengo, e há uma carência, né, de torcedores que estão longe do seu time há tanto tempo. E 15 mil pessoas, a gente não está falando de um contingente para ir no botequim